Mais uma vez o Soteldo resolveu abandonar o Santos. É a segunda vez já. E dessa vez o torcedor tá de saco cheio. E a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Vamos lá. Beleza, meu amigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isso aqui eu fiz sozinho, hein? Sem edição. Botei aqui e coloquei aqui pra vocês com a vinheta. Todo mundo gosta, cara. Todo mundo gosta da vinheta, então... Fel Pérez, muito obrigado por ter feito essa vinheta aí, tá certo? Por ter criado essa musiquinha em ritmo de brega funk aí do hino do Santos. Mas vamos falar sobre o Soteldo, né? O Soteldo pediu pra sair e a gente vai fazer análise aqui, matéria do Musset, mas tem vários lugares falando, tá? Soteldo pede para sair e negociação entre Santos e Fluminense avança. A informação é de agora à tarde, 3, né, do dia 8, às 3 da tarde. A negociação entre Santos e Fluminense por Jefferson Soteldo avançou e deve ser concluída nas próximas horas. Soteldo pediu para deixar o Santos. O meio-atacante enviou mensagem para o presidente Marcelo Teixeira dizendo que jogar no Fluminense é o melhor para a sua carreira. O Peixe recebeu o pedido de Soteldo enquanto viu o Fluminense melhorar a proposta. O clube carioca subiu o valor e as condições. O Santos entende que o dinheiro é bom, mesmo tendo apenas 50% dos direitos econômicos. Diante dos números melhores e a ideia de não ter um atleta insatisfeito, o Santos concordou com o acordo. O caso agora está entre os advogados dos clubes. O ok pode sair ainda neste domingo. Até a hora que eu gravei não saiu, tá? O UOL ouviu no Santos que o clube vai atrás de um atacante melhor, entre aspas. O Peixe já pensava na chegada de um atacante de velocidade mesmo antes do Fluminense procurar Soteldo. Se for o Ravi Puado, Deus, por favor. O Fluminense precisa fechar rapidamente com o Soteldo para inscrevê-lo no Super Mundial de Clubes. O prazo termina nessa terça-feira, dia 10. Ou seja, né, tem amanhã e terça para registrar a contratação do Soteldo. Vamos lá. Primeiro, cara, você é torcedor do Fluminense que tá aí? Eu não tô falando com raiva, nem tipo, angústia do Soteldo, nem nada, tá? Inclusive, pro torcedor do Fluminense que tá entrando aqui querendo informação, o Soteldo é bom jogador, tá bom? Ele é bom jogador. Ele é aquele cara que ele levanta a torcida. Ele vai pra cima no X1, ele tem bom domínio, boa velocidade. O que incomoda o torcedor do Santos e dos clubes que o Soteldo passou, não só do Santos, não é o que ele faz geralmente com a bola nos pés, sabe? O Soteldo é um jogador de pouca entrega. E talvez com o tempo vocês vão entender. O torcedor do Grêmio entendeu no ano passado. O Soteldo fez 7 gols pelo Grêmio, tá? Na margem Soteldo, assim, é fora da curva. Desde que o Soteldo foi recontratado pelo Santos em 2023, em 2022, aliás, né? O Soteldo marcou 1 gol. Aliás, minto. Desde a volta dele, ele marcou 2 gols. Desde 2023, ele marcou 1. E deu 5 assistências. Entende que é um jogador muito caro e que entregou pouco, diretamente falando? Só o Neymar, cara, que tá com todos os problemas que a gente tem falado, parte física principalmente, não tá entregando o suficiente, poucos jogos. O Neymar, só nesse ano, 3 gols e 3 assistências. É pouco ainda, muito pouco. Só que o Soteldo é quase 2 anos de futebol. 2 gols e 5 assistências, cara, é muito pouco. De um cara que foi camisa 10 do Santos. Então, quando você entrar aqui achando que é raiva ou inveja porque ele tá tocando de time, não. Tá? Não é. Bom jogador, tem boa velocidade, é muito bom no drible, sabe? Aquele jogador que é isqueirinho, que ele dá trabalho pra defesa adversária, é muito difícil de marcar. Só que o Soteldo, ele tem 2 grandes problemas. Ele só joga quando ele quer. A sensação do time que tem o Soteldo, do torcedor que acompanha o Soteldo, é que o Soteldo usa os clubes para se preparar para jogar pela seleção. É uma sensação que a gente teve muito com o Rames Rodrigues. O torcedor do São Paulo vai saber falar muito bem sobre isso. Mas é uma sensação parecida. E outra, ele é um cara que não tem sede de marcar gols. Isso incomoda muito, porque a gente tá falando de um atacante. Ele é um cara que tem sede de não tem sede de marcar gols. Eu acho que até um ponto de bônus aqui. Ele se machuca muito. Aquela contusãozinha chata que tira ele 1 mês, tira ele de 20 dias, o tempo inteiro. Toda hora ele tem esse tipo de contusão. E a sensação, às vezes, que é migué. Eu não acho que seja, mas é uma sensação que te dá, tá? A gente pode fazer uma correlação com o Neymar. A mesma sensação que muitas pessoas têm do Neymar, o Soteldo tem muito mais, tá?
Então, dito isso, se você é torcedor do Fluminense e veio aqui pra tentar achar alguma coisa de raiva da saída dele, não saia. Não tem nada disso, tá? Bom jogador. Vocês estão contratando um bom jogador, só que aquele cara que ele precisa ter tesão pra jogar. E muitas vezes ele não tem. Eu acho o Soteldo um jogador relapso. É o tal do jogador perna. Eu falava muito isso aqui do Felipe Jonathan, tá? Gosto dele, eu acho ele talentoso, cara. Eu acho ele bem melhor que o Guilherme, por exemplo, que é o jogador atacante do Santos. Bem melhor, tecnicamente falando. É um jogador que, pô, ele se movimenta bastante, ele busca alternativa, né? Só que, assim, ele não tem sede de gols. E no jogo contra o Grêmio, acho que o gremista vai lembrar mesmo, ele teve uma chance dessas. Ele pega a bola de frente pro gol, tem só ele o goleiro. Ele fica com medo de finalizar, tenta tocar pro lado e erra o passe. Sim, só tava ele o goleiro, cara. Só tava ele o Volpe. Uma distância boa. Ele tava, tipo, na entrada da pequena área. Ele resolveu tocar pro lado pra um jogador marcado. Então isso incomoda demais no Soteldo no que tange a campo. No que tange a comportamento, aí é complicado, cara. O Soteldo já deu migué com relação a viagens pra Venezuela. Já ficou, tipo, 15 dias sumido do Santos, né? Ah, não tem voo. Foi na época de pandemia, tá? Não tem voo e tal. O Soteldo nunca serviu para ser um protagonista, como ele foi contratado no retorno dele ao Santos, nunca. O Soteldo sempre foi um bom coadjuvante e ele precisa de um treinador que pegue muito no pé dele para tirar o melhor dele. Eu acho que o Renato, ele pode tirar isso do Soteldo, tá? Eu acho que o Renato fez o Soteldo no Grêmio ter alguns resquícios do Soteldo de 2019 e 20 que foi no Santos. Alguns momentos assim, né, de um jogador com sede de jogo. O Cuca também teve isso com ele, tá? O Sampaoli teve, o Cuca teve um pouco, o Renato também teve um pouquinho. Só que muito pouco perto do que ele já demonstrou. Então, o Santista, com relação ao Soteldo, ele ficou muito preso no que o Soteldo fez em 2019 e 20. Pô, se aquele cara vier e jogar pelo nosso time, ele vai poder demonstrar muito em campo, ele vai ser um baita reforço. Só que a gente tá com uma restrição com relação a ele em dois momentos. Quando ele é afastado pelo Paulo Turra, na gestão ainda do Andrés Rueda, né? Porque, cara, coisa de comportamento muito ruim mesmo. Depois a gente pede a volta dele, porque, cara, era tanto cara ruim que o Soteldo era uma luz de qualidade em um monte de cara ruim. Depois, a saída dele, a maneira que ele conduziu a saída dele ao final da temporada 2023, que o Santos termina rebaixado, ele já falando de Grêmio, tipo um dia depois de ter sido rebaixado com o Santos, gravando vídeo com uma molecada lá, e nada a ver o Grêmio nessa história, tá? Só tô dando essa impressão que a gente tem. Então, tem um descolamento. O Soteldo volta em 2025, demonstra uma certa gana de querer jogar, vai jogar do lado direito, sabe? Se esforça para jogar de meia, até consegue demonstrar qualidade e realmente que realmente tem, só que o comportamento do Soteldo volta a ficar igual de antes, entendeu? Volta a ficar daquele jeito. Então, esse último momento aí, antes de ir para a seleção da Venezuela, ele, tô machucado, chega jogando a Venezuela, já tá treinando 100% e tal. O torcedor fica incomodado, cara. E agora vem a pá de cal, né? Tava lá a possibilidade de negócio e aí ele pede para ser negociado. Então, novamente, quando o Santos precisa dele, precisa do futebol dele, ele mete o pé. Então, cara, eu espero que seja um rompimento definitivo, que não tenha mais uma possibilidade de volta do Soteldo. Porque ele mesmo destruiu a relação dele com o torcedor do Santos, entendeu? Ele mesmo foi passo a passo fazendo, deteriorando isso. E eu entendo quem gosta dele, tá? Eu não vou falar, pô, você tá errado de gostar dele. Eu entendo que a gente vive em anos de tanta carência que o Soteldo foi uma das poucas coisas boas que apareceram no Santos nos últimos anos todos. Entende? Então o Soteldo realmente ele trouxe talento, ele mostrou futebol, ele mostrou bons jogos, ele mostrou condições, só que a cabeça dele é de uma minhoca, cara. Né? Ele não tem compromisso, não tem nenhum compromisso. E isso incomoda demais o torcedor do Santos. Por isso que a gente chama ele de perna, porque é aquele cara que joga quando ele quer. Você sabe que ele tem talento, você sabe que ele sabe jogar, você sabe que ele sabe o que fazer com a bola, mas ele só joga quando ele quer. E 2023 ele passou muitos jogos sem fazer nada, sem jogar com vontade, sabe? Sendo relapso, desconexo do jogo, né? Metendo uma mala que ele não tem. O Soteldo, ele age como se ele fosse um jogador que ele nunca foi. Entende? A gente tem críticas ao Neymar, eu concordo, realmente ele merece críticas, realmente ele tá devendo demais, realmente esse retorno do Neymar é frustrante. Ponto. Só que o Neymar,
para fazer uma correlação, ele tem tamanho porque ele escreveu uma história no futebol de diversos títulos, conquistas, artilharias, prêmios individuais. Então ele é um mala que tem um estofo para ser mala. O Soteldo é mala sem ter nada. O Soteldo nunca foi campeão de nada, nunca conquistou título em lugar nenhum, nunca foi líder de assistência de lugar nenhum, nunca foi artilheiro de nada. E ele se acha o maior jogador de todos os tempos. Isso incomoda, porque ele entende, ele mostra que ele tem um tamanho, sendo até justo, que é um cara de 1,58 m, né? Mas que ele, como se ele tivesse um tamanho no futebol que ele nunca alcançou. Isso que incomoda muito nele. E de novo, volto a afirmar, bom jogador, cara. Se ficasse, seria importante. Acho ele mais jogador do que o Guilherme. Só que o Guilherme, mesmo sendo ruim, o Guilherme é fraco. Já fiz vídeo aqui até pra saída dele do time. Mesmo sendo ruim, o Guilherme tem 11 gols na temporada. O Guilherme ataca mais, chuta mais. Ele tem mais sede de vitória do que o Soteldo tem. Ele tem mais entrega em campo do que o Soteldo tem. E de novo, eu tô falando, é um jogador muito limitado. Não chega nem perto do talento que o Soteldo tem. Só que a gana de jogo do Guilherme, perto do Soteldo, é invejável. Se fosse uma mistura dos dois, se o Soteldo fosse o talento do Soteldo com a vontade de jogar do Guilherme, a gente teria um grande jogador à disposição. Seria um máximo, cara. Seria um cara que marca muito, corre pra caramba, tem drible, tem velocidade e ainda faz gol. Pô, a gente teria um baita acréscimo, mas infelizmente a gente tem um cara repartido em dois, né? São duas pessoas que não se complementam. Então, o Soteldo tem tudo isso, cara. E assim, essa desconexão do Soteldo com a realidade com a qual ele vive e com a negação e o afastamento que ele dá ao torcedor, acaba minando qualquer espaço que ele tenha. E não é só o Santos, cara. Eu acho que a única saída boa dele de um clube é justamente quando ele sai do Santos para ir pro Tigre, né? Aliás, pro Toronto, dos Estados Unidos. Eu não lembro se ele vai primeiro pro Tigre ou pro Toronto, mas enfim. Quando ele sai do Santos a primeira vez. Porque ele sai por causa da situação financeira do Santos com relação ao Huachipato. Porque quando ele é contratado pelo Santos em 2019, o presidente da época, o José Carlos Pérez, não paga a transferência dele. Então o Huachipato vende ele depois, né? E o Santos tem que aceitar essa venda. Então essa saída, eu acho que é a única dele que não é ruim. Quando ele sai do Toronto é ruim, quando ele sai do Tigre é ruim. Quando ele volta ao Santos e sai pro Grêmio é ruim. Ele sai do Grêmio em maus lençóis, o torcedor não queria que ele permanecesse. Volta ao Santos de empréstimo e sai do Santos de maneira ruim também para o Fluminense. Então é um jogador que não sabe conduzir as saídas dele dos clubes. Aí a gente pode criar uma relação com o Neymar. O Neymar também não consegue fazer relações, saídas boas, benéficas dos clubes que ele sai. A não ser do Al Hilal, que ele sai lá até celebrado pelo clube, pelo elenco. Não entendi o motivo, que jogou só 7 partidas, mas saída dele do Santos pro Barcelona é com caraminhola, a saída dele do Barcelona pro PSG também, a saída dele do PSG, eu acho que é muito mais do PSG do que dele, mas também não é maravilhosa a saída e tal, com agradecimentos e etc. Então assim, mas o Soteldo, cara, é aquela coisa, por isso que eu falei, o Neymar ele ainda tem tamanho pra ser mala, o Soteldo não tem nada, nada, sabe? Eu acho que o Fluminense pode ganhar tecnicamente um jogador que pode ser um acréscimo num time que funcione. Mas o Soteldo, para ser um responsável, um jogador que vai decidir jogo, eu acho quase impossível. Porque ele nunca foi esse atleta. Ele foi só. Aliás, minto. Ele foi em alguns momentos de 2019, sendo um bom coadjuvante do Carlos Sanches, sabe? Em 2019, que para mim era o grande jogador daquele Santos. E depois sendo um bom coadjuvante do Marinho em 2020. Que o Marinho era o protagonista em 2020. O Soteldo nunca foi um protagonista, sempre foi um bom coadjuvante. Eu acho que o Fluminense tem mais protagonistas, com o Cano, com o Ganso, o Soteldo pode acrescentar nisso. Agora, pro Santos, cara, nem tendo o Neymar ali, ou o Roleiser e outros jogadores, o Tiquinho, que podem ser protagonistas muito mais do que o Soteldo conseguiu mostrar alguma coisa que seja diferencial positivamente pro Santos. Ele não decidiu nenhum jogo esse ano. Apesar de ser bom jogador. E a gente falar, pô, ele jogou bem esse tal jogo, jogou bem contra o Grêmio, jogou bem contra o Galo, jogou bem. Então a gente tem noção do que ele pode render. E a gente se agarrou nessa esperança de que ele pudesse trazer algo de benéfico, quando na verdade, quando a gente vai colher, ele não trouxe nada. Nada, né? E eu, de novo, eu volto a falar, eu entendo o torcedor que tem apego emocional nele, porque como é uma época
de vacas magras, de muito sofrimento, o Soteldo foi um dos poucos requisitos de brilhantismo, de drible, de futebol ousado, de jogar pra cima, de ir pro ataque, que o Santos teve nos últimos anos. Então, criou uma identificação. Tem muito torcedor, principalmente criança, que gosta dele, né? Que tem um apego nele. Só que é porque é a carência tão grande de qualidade, a gente acabou colocando nele uma esperança que ele nunca demonstrou merecer. Entende? Então é um cara que tá indo embora e não vai deixar saudade nenhuma. Né? Bom jogador, queria que rendesse muito mais, esperava que rendesse muito mais, esperava que fosse uma passagem com muito mais brilhantismo, com muito mais entrega, muito mais protagonismo, e o Soteldo não conseguiu entregar nada disso. O Soteldo foi um péssimo protagonista, péssimo. E cara, esse cara usou a camisa 10 do Santos. Em 2019, o 10 do Santos era o Soteldo. No ano que o Santos foi vice-campeão brasileiro, fez um baita ano ali com o Sampaoli, o Soteldo era o camisa 10 do Santos. Ele continuou camisa 10 do Santos, volta pro Santos como camisa 10, só nesse retorno agora em 2025 que ele fica com a 7. De resto, foi um cara que usou a camisa 10 do Santos. E é mais um camisa 10 que é frustrante dentro do clube. Então a gente se apegou nele, eu entendi o retorno dele, a busca por ele para ele voltar, porque a gente tinha esperança que ele fosse ser, pelo menos no Santos, o que ele era anteriormente, só que no Santos, esse retorno dele, ele só repetiu o comportamento de Tigre de Toronto. E no Grêmio ele voltou a repetir algumas vezes esse comportamento. Se deu muito bem com o Renato, então acredito que ele possa render um pouco mais no Fluminense. Mas nada perto do que o Soteldo mostrou em 2019 e 20. Então é um bom jogador que provavelmente vai ser perna também no Fluminense, sabe? Então, espero que eles façam bom proveito, que paguem, né, que seja uma transferência benéfica para o Santos e que o Santos consiga trazer um jogador melhor, como diz a matéria do Mussetti, um jogador melhor que o Soteldo. Talvez não tão driblador, mas melhor, um jogador que tenha mais sede de gol, um jogador que tenha mais sede, mais vontade de estar em campo, um jogador que entenda o que representa, porque o Soteldo, além do Santos ter rebaixado, ele também rebaixou o Santos muitas vezes. E isso acontece agora também na relação Neymar pai com o Santos. Eu espero que essas pessoas entendam o tamanho da instituição. A instituição pode estar num momento difícil, e ela está num momento complicado, de sofrimento, de diminuição, mas continua sendo uma instituição gigantesca, representativa, ainda é o clube brasileiro mais famoso no mundo inteiro. O Santos ainda é isso. E esses jogadores, cara, independente de quem sejam, do tamanho que eles têm que entender a proporção do que eles representam. Jogador de futebol só consegue ser jogador se ele tiver um clube pra jogar. Você pode ser um jogador de futebol e não ter clube, você não consegue exercer sua profissão. Você precisa de um clube, você precisa de uma instituição. Então todo jogador de futebol, ele está abaixo da instituição. Ele pode ser maior, representar mais, entendeu? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é maior que o Atlético de Madrid, né? Tem mais proporção, tamanho e tal. Só que se por acaso o Cristiano Ronaldo ficasse sem clube e o Atlético de Madrid fosse o clube a dar espaço para ele jogar, ele teria que ficar abaixo dessa instituição, porque sem aquele clube ele não conseguiria exercer a profissão dele. Entende o meu ponto de vista? Isso vale pro Soteldo, vale pro Neymar, vale pro Tiquinho Soares, vale pro Gabriel Bontempo, pro Roleiser, pro Brazão, pro João Paulo, para qualquer atleta que for. Como a gente tá falando de Santos, o assunto é Santos aqui, então é por isso. Então, vai com Deus, Soteldo. Vai com Deus, não volte mais, sabe? Não volte mais, você nunca mereceu vestir essa camisa, infelizmente. Você só demonstrou com as suas atitudes que você nunca mereceu vestir essa camisa. Ainda mais uma camisa do tamanho da camisa 10 do Santos. Infelizmente, naquele momento, a gente deu essa camisa pra você. Você tinha que usar um outro número, 20, 35, jamais uma 10, cara. Jamais a 10 do Pelé. É um número que precisa de muito cuidado. Todos os números precisam de cuidado, mas a 10 do Pelé, no Santos, ela precisa de muito mais cuidado. Ela não pode ser dada pra qualquer um. Não pode. O Soteldo, infelizmente, foi mais um qualquer um a vestir a camisa do Santos. Não foi o pior deles, né? A gente teve muito cara bagre vestindo a camisa 10 do Santos. Caras que não chegam na unha do Soteldo. Mas o Soteldo, infelizmente, foi mais um. Um cara que não honrou a camisa 10 do Santos, não honrou a instituição. Um cara que cuspiu na instituição em algumas vezes. Infelizmente foi isso, né? Então, tomara que ele suma do Santos, não volte mais e que ele vá fazer o seu futebol em outro lugar, né? E a gente já espera que quando ele enfrentar o Santos vai ser tipo lá Quintana pelo Bragantino. Vai chutar uma no gol e a bola vai entrar. Porque é isso que acontece. Contra nenhum time chuta no gol. Agora, contra o Santos, ex-jogador do Santos,
É Lucas Crispim, é La Quintana, chutou no contra o Santos no gol, é gol. Bagre, ex-jogador do Santos, faz gol no Santos. Não é nem o caso do Soteldo, que não é bagre, só é perna. E jogador perna, cara, é muito pior do que o bagre. Porque o bagre você sabe que é ruim. O perna você sabe que é bom e ele não joga porque ele não quer. Então ele causa muito mais raiva, sabe? Eu acho que o torcedor do Fluminense pode ter momentos de alegria com ele, como a gente teve. Mas vai se frustrar muito mais. É isso. Quero saber sua opinião, tá? O que você espera aí da saída do Soteldo? Quem o Santos pode trazer pro lugar? Tomara que seja um Ravi Puado da vida, que é mais jogador, faz mais gols, dá mais assistências, dribla do mesmo jeito, corre do mesmo tanto. E é mais alto também, tá? Porque é brincadeira, tá? Não tem nada contra o jogador baixinho, até acho da hora. Mas, só pra zoar. Mas o Puado é um nome interessante, tá? O Yannis Raj é outro nome interessante. Tomara que o Santos vá atrás de um jogador assim. Um jogador que é a mesma idade do Soteldo, tá? Os três têm 27 anos. O Soteldo, acho que o Raj tem 26, o Puado tem 27 também. Então são jogadores da mesma idade. O Puado e o Raj recebem menos em reais do que o Soteldo estava recebendo no Santos, tá? Menos. Os dois estão em fim de contrato no futebol europeu. Ou seja, você tem que negociar luvas e salário. Então, você tem possibilidade de ir atrás desses jogadores. O Santos tem possibilidade de ir atrás desses caras. Tem que ir o quanto antes, não pode ficar esperando, tá? Eu espero que o Alexandre Matos, que é conhecido por ser um cara proativo em contratações, faça isso para ontem. Organiza a venda do Soteldo e vai atrás de um atleta para ontem para ser contratado. Até porque vem transferando por aí, tá certo? Deixe sua opinião nos comentários. Adeus, Soteldo. Até nunca mais. Tamo junto. Valeu.